Deus Santo, Deus da glória, mais uma vez diante do Senhor, nos conectando com o Senhor, papai, implorando ao Senhor que venha guiar o nosso estudo, que venha introduzir a tua palavra no nosso coração, papai, e que possamos de fato compreender a verdade e sermos libertos dos nossos pecados, para a honra e glória exclusiva do seu santo e precioso nome. É o que eu te peço, te imploro no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, no estudo passado, quando nós vimos o ponto 1 do capítulo 5 da providência de Deus, nós vimos que Deus, por sua infinita, soberana vontade, pela sua perfeita presciência, ele governa e dirige todas as coisas, as grandes, as pequenas, e tudo isso para a glória dele, para a glória dos atributos dele. E hoje nós vamos avançar um pouco mais sobre a providência de Deus. O texto da confissão, no ponto 2, diz assim: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. Lendo assim, por causa das palavras, fica um pouco difícil a compreensão. Nós vamos tratar melhor do assunto. E o ponto 3, na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, esses meios, segundo seu arbítrio, o arbítrio do próprio Deus. Qual vai ser o objetivo central do nosso estudo? Compreender como Deus governa todo o universo de uma forma infalível, respeitando a natureza das criaturas e utilizando ou não utilizando os meios para cumprir os seus propósitos eternos. Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bom, meus irmãos, Deus é a causa primária, é o autor de todo o plano, mas ele usa as causas secundárias, leis da natureza, a vontade humana, as circunstâncias, isso tudo é utilizado por Deus. Pode ser utilizado por Deus, se assim ele quiser. Porque Deus não é escravo das leis que ele mesmo criou. Ele age normalmente através de meios, mas ele pode agir também apesar desses meios que ele também escolhe agir. O controle de Deus é infalivelmente eficaz. O controle de Deus é eficaz e não tem como essa eficácia ser quebrada ou distorcida. De fato, ela é infalível. Jó 23:13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Nada, meus irmãos, absolutamente nada, frustra o plano de Deus. Sua sabedoria e poder garantem que o que ele decretou ocorrerá. E aqui eu vou abrir um parêntese, puxando um gancho com aquilo que o irmão Reinaldo falou sobre essa transição de um meio pentecostal para um meio reformado. No meio pentecostal, nós acabamos acreditando que nós conseguimos mudar, transformar ou até mesmo frustrar o plano de Deus. Que se nós fizermos uma campanha ou um jejum forte ou, sabe, uma unção com óleo, que algo sobrenatural vai acontecer por um poder que é advindo de nós, do nosso esforço, da nossa proposição. Mas não, meus irmãos, nada, nem a nossa boa vontade, nem o nosso desejo por boas obras,
que nós sabemos que ele não existe se o próprio Deus não instituí-lo em nós, absolutamente nada é capaz de mudar a ideia de Deus. Ou seja, se aquilo que nós pedimos acontece, é porque a nossa vontade estava, de fato, alinhada com a vontade de Deus. Mas se não acontece, não é que Deus não nos ouviu, que Deus é mau, não. Porque a vontade de Deus é outra. E é ela que prevalece, porque nada frustra os seus planos. E o conceito disso é a imutabilidade de um propósito divino. A ação de Deus, ela é perfeitamente consistente com a natureza da criatura. Quando um homem decide de forma livre, Deus está cumprindo seu plano sem violar a vontade humana. Deus guia o exercício das propriedades que ele mesmo deu às suas criaturas. O homem decide livremente, mas Deus cumpre o plano sem violar a vontade daquele homem que decidiu livremente. Isso vai ficar mais claro, apesar de nós já termos tratado desse assunto na aula passada. Mas assim como um autor, ele escreve a história de um personagem, o personagem ele age livremente dentro da lógica dessa história. Mas tudo cumpre o plano do autor, o plano final do autor. Então essa é uma liberdade contingente que não é violada, conforme nós já vimos sobre o ponto da providência de Deus e sobre o questionamento, mesmo que de forma breve, sobre o livre-arbítrio humano, quando nós tratamos também do ponto 4 da criação. Atos 27, 22 e 31. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Essa passagem nós já refletimos, inclusive, um pouco sobre ela, mas aqui é dito: tem de bom ânimo, porque não vai se perder nenhuma vida. Ninguém vai morrer. Fiquem tranquilos. Isso no versículo 22. Mas lá no versículo 31, Paulo já diz: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Ou seja, se esses aí não ficar, eles vão morrer. Parece uma contradição. Paulo garante que ninguém morreria no naufrágio. Promessa de Deus. Logo depois, ele diz que se os marinheiros não ficassem no navio, os outros não poderiam se salvar. E o decreto de Deus, que nesse caso é a salvação de todos, como nós vimos no versículo 22, inclui o meio, que é a perícia dos marinheiros, ou seja, não existia a possibilidade do versículo 31 deles não ficassem no navio. Mesmo o apóstolo Paulo dizendo que se eles não ficarem, não iria haver salvação para eles, essa possibilidade ela é inexistente, porque já havia a promessa de Deus de que ninguém morreria. E nós, meus irmãos, se alguém quiser fazer algum comentário, podem ficar à vontade aqui, me interromper, para a gente poder conversar a respeito. Mas Deus, ele opera sem os meios, ele opera contra esses meios e ou acima desses meios. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Deus operando sem os meios é a criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Como nós já vimos no ponto 4 da criação, não havia matéria pré-existente ou processo biológico, ou seja, tudo foi criado do nada. Foi a energia direta da vontade de Deus. Deus não usou meio nenhum. Ele criou tudo sem meios. Sobre e ou contra os meios. E aqui nós podemos falar de milagres. Daniel 3:25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A natureza do fogo é queimar. E Deus operou contra
a propriedade natural desse fogo, para preservar aqueles 3 jovens na fornalha. Esse é um exemplo de Deus operando sobre os meios e até mesmo contra esses meios que são utilizados por ele. E também Deus pode providenciar acima desses meios. Mateus 14, 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, aqui essa passagem é muito conhecida. Jesus andando em cima do mar ao encontro de Pedro. Ele suspende a lei da gravidade, da densidade, por seu arbítrio soberano. Ele age acima do meio. E aqui eu vou citar alguns exemplos práticos também do nosso cotidiano: a medicina e a cura. Deus cura de forma ordinária, através de médicos e de remédios, que são os meios. Mas Deus também pode curar instantaneamente onde a medicina falha, por meio de milagres, sem qualquer tipo de meio. São formas que Deus age com base na sua providência. O trabalho e o sustento. Deus sustenta nós, o homem, através do emprego e do esforço, que são essas causas secundárias. Mas Deus também sustentou Elias através de corvos, um meio extraordinário que Deus também é capaz de utilizar para a sua providência. O evangelismo. Deus salva o pecador. Essa é a causa primária. Mas ele ordena a pregação da palavra. Esse é o meio pelo qual Deus usa para salvar o pecador, meio pelo qual nós fomos alcançados. E aqui eu faço uma pergunta para os irmãos. Por que Deus usa meios, sabendo, como nós já vimos, que ele pode fazer o que ele quer sem os meios? Ou seja, que ele não precisa de nós. Que ele não precisa, não só de nós, que ele não precisa das leis da natureza que ele mesmo criou, que ele não precisa do sol, que ele não precisa de nada. Por que, então, ele insiste em usar os meios para que a causa primária, ou seja, a vontade soberana dele, aconteça? Deus pode curar o câncer, mas por que que ele utiliza, por exemplo, um bom médico com uma boa quimioterapia, com um bom tratamento para que esse câncer seja curado, ao invés de tirar o câncer? E nós sabemos que ele pode fazer isso e já fez. Mas por que ele usa os meios? Alguém gostaria de participar? Deixar os irmãos falar hoje. Sempre eu que falo. Eu trouxe aqui algumas justificativas segundo Rod. Rod, ele escreveu a Confissão de Fé de Westminster comentada. E aí ele traz aqui, ele responde um pouco dessa pergunta. Por exemplo, ele diz que Deus usa os meios para a educação moral, para que tanto anjos quanto homens entendam seu caráter e colaborem com seu plano. Então, segundo Rod, Deus usa meios para que nós sejamos educados moralmente. Outra resposta que ele traz é a comunicação. A ordem estabelecida da natureza permite que a criação inteligente aprenda sobre a sabedoria e justiça divina. Então, Deus usa os meios para se comunicar conosco, por causa dessa ordem da natureza, que permite que nós, uma criação inteligente, aprenda sobre a justiça divina e a sabedoria divina. E nós aprendemos observando os meios pelos quais Deus usa para exercer a vontade dele. E o outro ponto é a consistência. Deus honra as propriedades que ele mesmo deu às suas criaturas ao criá-las. Então, Deus, por sua infinita soberania, decidiu dar às suas criaturas essa honra de participarem do plano de Deus, de termos
é consistência do plano dele. E essa providência de Deus, ela não anula o que a gente faz, mas ela utiliza e dirige as causas secundárias, que pode ser, nesse exemplo que eu dei, as coisas que a gente faz. Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Jesus, o Cristo. A crucificação de Cristo, maior ato de maldade humana, foi, ao mesmo tempo, o cumprimento do plano determinado de Deus. Então, as ações livres dos homens foram usadas por Deus para cumprir o seu propósito. Então, todos aqueles pecadores, nós, todo mundo lá gritando: Barrabás, 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 querendo a condenação de Jesus, ou seja, uma coisa terrível. É difícil a gente pensar em algo mais terrível do que isso, condenar um inocente à morte, condenar o próprio Cristo à morte. E Deus utilizar disso, desse meio secundário, para atingir o fim que ele tinha instituído antes mesmo da fundação do mundo, como diz o livro de Apocalipse, que é a crucificação de Cristo em sua morte e ressurreição por causa do seu povo, da sua igreja, por nossa causa. Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essa passagem, José reconhece que a maldade de seus irmãos, uma causa livre deles, foi providencialmente usada por Deus para um bem maior. Então, aqui, meus irmãos, essas reflexões, por mais breves que são, elas são extremamente profundas, que nós estamos falando de uma vontade soberana de Deus, da providência de Deus, e sobre ele utilizar outros meios para atingir esse fim. Meios esses que, como nós já vimos, são causados por nós, tendo nós de uma forma livre, mas contingenciados pelo próprio Deus, que utiliza a maldade de toda a humanidade para atingir o fim do plano eterno e da providência dele. E nós podemos refletir, meus irmãos, sobre a nossa vida, sobre as coisas que nós julgamos como ruins que acontecem na nossa vida. Na aula passada nós falamos um pouco sobre isso, sobre a suposta aleatoriedade, mas que quando a gente para analisar, essa aleatoriedade não é tão aleatória assim. Sobre as coisas que nos motivaram a tomar as nossas decisões, sobre ser quem somos ou ter o que temos. Isso tudo foi por causa de várias outras causas secundárias, mas que nos fazem ser o que somos e estar onde estamos, por causa de um plano perfeito de Deus, que usa da maldade dos outros, bem como da nossa, para prevalecer o plano perfeito dele. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Isso é uma maravilha. Por quê? Nós sabemos que o controle está na mão dele e não na nossa. E como nós já vamos aplicar mais à frente no nosso estudo, o quão isso nos traz paz. Nos traz paz. Mas de forma bem completa, meus irmãos, eu não sei se os irmãos conseguiram entender a mensagem desses tópicos que eu trouxe,
mas é que Deus, em sua infinita sabedoria e vontade, tendo a sua providência divina, nós podemos inclusive chamá-la de conforto da inteligência. Por quê? Nada, absolutamente nada, acontece por acaso, sorte ou azar. E nada acontece também de uma forma mecânica. Frieza das leis naturais, por exemplo. Não é que nós somos robôs e que nós não exercitamos a nossa vontade e fazemos somente aquilo que um ventríloco nos faz fazer. Nós não estamos falando disso. Mas nós também não estamos falando de aleatoriedade, de acaso, de sorte ou de azar. Não, meus irmãos. Tudo está nas mãos de Deus, de um Deus que planeja de uma forma infalível, mas que ele executa o que ele planejou com uma sabedoria tão grandiosa que respeita a vida da sua criação e respeita a natureza da sua criação e que respeita toda a história de sua criação. E eu trouxe aqui algumas aplicações para nós sobre essa conclusão dessa providência de Deus. Nós podemos, irmãos, confiar na soberania divina dele. Porque em meio às incertezas da nossa vida, eu não sei se eu vou estar no meu trabalho amanhã, se o meu filho, que agora está dormindo, vai estar vivo, ou se quando eu estiver regressando para minha casa de avião com a minha família, que nós vamos chegar lá com vida, ou que amanhã eu vou respirar, ou que eu vou ter saúde. Enfim, em meio a todas essas incertezas da nossa vida, nós podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Por quê? Nada é por acaso. E tudo isso vai trazer paz e segurança para nós, mesmo nos tempos difíceis, meus irmãos. Por quê? Se nós já lemos lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, inclusive as negativas, ruins, desagradáveis, aquelas que nós não julgamos como boas, é sabido de que elas vão cooperar para o nosso bem, porque Deus está nesse controle. E é fácil falar, mas na hora da aflição e da angústia por causa do nosso pecado, nós desconsideramos a vontade de Deus. Meus irmãos, mas nada é por acaso. Isso deve nos trazer paz e segurança, mesmo nos tempos difíceis. Uma outra aplicação é viver com responsabilidade. Porque a soberania de Deus, ela não vai anular a nossa responsabilidade, nós já vimos. A responsabilidade humana, ela coexiste com a soberania de Deus. Então, que nós possamos fazer as nossas escolhas com sabedoria, orando, trabalhando com diligência, usando os nossos talentos, os dons que Deus nos deu, sabendo que Deus opera em e através das nossas ações. Então, meus irmãos, é vivermos com responsabilidade, porque ao mesmo tempo que nós sabemos que Deus pode fazer as coisas sem utilizar os meios e suas causas secundárias, Ele também pode nos usar. E nós estamos aqui como instrumentos na mão do Senhor, para sermos usados. Assim como Ele usou pessoas durante toda a história da humanidade, tanto para o bem quanto para o mal, deixando-as a satisfazer seus próprios desejos. Uma outra aplicação, meus irmãos, nós possamos adorar a sabedoria de Deus, contemplar a maneira como Ele usa as causas secundárias, incluindo o mal, para seus propósitos eternos. E isso deve nos levar à adoração da sabedoria insondável e dos caminhos perfeitos dele. Porque diante de um Deus, meus irmãos, que exercita a sua vontade
plena, utilizando inclusive algo ruim, inclusive a maldade. Não nos resta outra alternativa senão adorar esse Deus tão grandioso que governa sobre tudo e sobre todos, meus irmãos. Por quê? Como disse, a sua sabedoria é insondável e os seus caminhos são completamente perfeitos. Como nós já vimos no nosso estudo do ponto 1 também dos atributos do nosso Deus, do ser de Deus. Nós possamos também, meus irmãos, buscar a vontade de Deus, procurando entender a vontade revelada dele em sua palavra e orar para que a providência dele nos guie em todas as nossas decisões, confiando que ele está operando para o nosso bem e para a glória dele. Quando nós observamos a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, meus irmãos, nós vamos expor a nossa vontade para Ele. E alguma da nossa vontade, meus irmãos, é certa de que é a vontade de Deus. Quando Deus fala que o que iniciou a boa obra é fiel para terminá-la, nós sabemos que somos salvos. E nós cremos em Cristo como nosso Senhor. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o que faz com que a nossa vida seja transformada a cada dia. Meus irmãos, como eu estava dizendo, existem certas vontades nossas que nós sabemos, podemos ter certeza que é também uma vontade de Deus. Por exemplo, quando nós pedimos para sermos mais santos. Meus irmãos, com certeza nós seremos mais santos, sim, a cada dia. Por quê? Porque a palavra diz que ele vai santificar aqueles que ele mesmo salvou por meio do seu Santo Espírito. Então, isso é um pedido, meus irmãos, é um pedido que é certo, é um pedido que está alinhado com a vontade de Deus. Quando nós pedimos para fazer a vontade dele, ele vai fazer a vontade dele. Isso é certo, meus irmãos. Então, algumas coisas nós conseguimos pedir com certeza de que ele nos ouvirá. E isso é maravilhoso, que nós possamos buscar a vontade dele, observando a sua preciosa e maravilhosa palavra. Outra aplicação que eu trouxe é que nós possamos usar os meios com toda diligência, não sermos preguiçosos, estudar a palavra, orar, evangelizar, trabalhar, cuidar da nossa saúde. Deus geralmente opera através dos nossos esforços diligentes. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele não depende de nós, como nós já vimos, ele nos usa. E nós precisamos estar preparados para sermos usados por ele. Como ele vai usar uma pessoa sem saúde? É difícil, meus irmãos. Eu presenciei meu avô no final da vida dele, ele estava acamado, não conseguia falar porque ele não conseguia respirar direito. Tudo bem, estava no final da vida já, mas ele deixou a desejar em alguns cuidados para com sua saúde. Então, isso é uma forma, inclusive, de cuidarmos do nosso corpo, da nossa alimentação, para a glória dele. Para a glória dele. Isso porque nós não chegamos ainda no estudo dos 10 mandamentos. Mas quando nós vamos tratar sobre o não matarás, meus irmãos, a confissão de fé é maravilhosa quando ela vai tratar desse assunto. Só o fato de nós não preservarmos pela manutenção da vida, nós já ferimos e quebramos a lei do Senhor. Então, que nós possamos usar dos meios com toda a diligência possível. Trabalhar, evangelizar, orar, cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, por meio das nossas orações. Meus irmãos, e a sexta e última aplicação: evitar a superstição e o fatalismo. Não atribuir poder mágico aos meios
Porque isso pode acontecer, meus irmãos. Uma vez, eu fui fazer uma oração para uma mulher ímpia, mas ela me pediu se eu podia orar por ela, que ela estava com uma dor. E eu orei. E depois da oração, ela me disse que a dor dela tinha passado. Ô, meus irmãos, eu fiquei com um sentimento tão bom assim de soberba, sabe? E eu tomei a glória para mim. Eu tomei a glória para mim. Eu atribuí um poder mágico para um meio. Para mim, eu achei que eu tinha um dom da cura, que eu era super poderoso. E nós não podemos, meus irmãos, atribuir poder mágico para os meios. Os meios não interessam. O que manda é o arqueiro que lançou a flecha. A flecha não interessa, e sim a mira e a vontade do arqueiro. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com essas superstições. Eu falei de algo aqui mais pessoal, mas isso se aplica com essa ideia moderna do pentecostalismo, das igrejas neopentecostais, de atribuir essas superstições para imagens, o catolicismo, ou para óleo ungido, ou para vassoura abençoadora, sal consagrado, água do Rio Jordão. Não, meus irmãos. E não que nós também possamos não cair no fatalismo, que anula a responsabilidade humana, que é também aquela ideia que a gente então pode fazer tudo que a gente quer. Por quê? Porque se Deus está, se ele é soberano, se ele controla mesmo tudo, então não interessa o que eu vou fazer, é a vontade dele que vai prevalecer mesmo, então eu não ligo para nada. Mas isso é um erro, porque a responsabilidade humana, como nós já vimos, ela existe. Ela anda junto com a soberania de Deus. Então nós não podemos incorrer, meus irmãos, isso. Inclusive, essa visão não é uma visão de uma pessoa de fato regenerada pelo Senhor, né, que vai se entregar pelo pecado, acreditando que a soberania de Deus prevalecerá. Não, meus irmãos. Quando nós nos deparamos com a mensagem da cruz, com o verdadeiro evangelho, não temos outra alternativa, senão a sermos mais santos em gratidão àquilo que Jesus fez por pecadores como nós. Deus é soberano, mas ele também nos chama a uma ação e à fé. Assim como o apóstolo Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Salvação essa que ele nos concedeu, mas que ele nos usa como um meio para atingir um fim soberano do plano perfeito da vontade dele. Amém, meus irmãos? Eu tinha planejado a aula um pouco mais longa, mas eu achei que os irmãos iam participar. Pode falar, irmão Wesley. Bom, meus irmãos, então, sobre esse último ponto, sobre os meios serem, ser atribuído aos meios algum poder mágico e tudo, isso é muito comum, mas muito comum, não no sentido de poderes mágicos, mas de darmos glória aos meios, de tratarmos os meios da providência de Deus como fins em si mesmo. E daí nasce a idolatria. Então, o William estava explicando e eu refletindo sobre como a negligência e a incorreta compreensão da providência de Deus faz nós incorrermos em idolatria às vezes. Porque é muito fácil nós percebermos todos os meios que Deus usa, como a nossa própria família. Imaginem, meus irmãos, uma esposa maravilhosa. Pense, é a minha, né? Pensa aí numa sem pecado. É a do William, né? É a Gislaine. Pense, né? Uma esposa maravilhosa que Deus coloca na nossa vida, ou um marido, e tão maravilhosa que peca pouco mesmo, menos, muito santificada, e a gente começa a perceber nela tanta virtude
que ela pode passar a ser um objeto de adoração nossa. E a gente pode pensar num trabalho que remunera muito bem, um trabalho que, além de remunerar bem, ele nos deixa ter tempo com a família. O dinheiro pode nos trazer tamanho conforto. Enfim, né? A providência de Deus que se estende desde os seus decretos eternos controlarem para a própria glória. Não coloquei lá em cima da geladeira. Deixa eu já pego para você, só um minutinho. Todos os meios que Deus utiliza para a própria glória, para a edificação do seu povo, pode se tornar ídolos para nós, né, meus irmãos? E é o que ele falou, é o arqueiro que solta a flecha que deve ser adorado. Mas é muito fácil de nós glorificarmos a natureza, olharmos para a beleza exuberante de uma paisagem, do mar na praia, e ficar tão, mas tão espantado com tamanha beleza e nos esquecermos do criador daquilo. Então, os meios, eles tomam o lugar do princípio de tudo. Então, é muito interessante mesmo. A providência de Deus é tão importante, ela é tão importante enquanto ela nos conduz ao passado, aos decretos eternos, né? A providência nos faz enxergar os decretos. Se a providência não nos fizer enxergar os decretos de Deus, a gente fica preso nos meios e pode criar ídolos para nós, né? Muito interessante. Sim, irmão Davi. O que eu ia falar? Quando a gente entende, né, que Deus é soberano e que Ele está sob o controle de tudo da nossa vida, né? E a gente realmente entende que a gente não tem um livre arbítrio, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente pensa, né? Então eu sou um robô, sou um fantoche, né? Deus me controla e eu não tenho vontade nenhuma, né? Mas quando a gente entende melhor, né? Aí essa ideia vai se quebrando, né? Exatamente. E o ponto principal disso é nós entendermos quem nós somos e o que nós de fato desejamos, meus irmãos. E aqui nós não vamos ser capazes de sondar o coração de cada um, mas lá no fundo nós sabemos o que nós desejamos de verdade, que é a maldade, que é inimizade com Deus, que é o pecado. Tanto é que mesmo nós conhecendo a verdadeira verdade, nós ainda pecamos. E isso é bem estranho, mas isso é um retrato do que nós somos. Então, se nós não podemos desejar nada além da maldade, meus irmãos, se tem faíscas de bondade, é evidente que é o próprio Deus introduzindo esse grande amor em nós. Isso fica claro analisando essa questão da providência dele, porque a providência é dele. Não é por carros, nem por cavalos, mas é pelo Deus eterno que conduz todo o seu plano eterno, utilizando ou não os meios para atingir aquele fim. E ele acaba nos utilizando para a glória dele. Sim, irmão Michael. A gente está estudando essa pergunta aí, né, no catecismo, que a gente está fazendo o catecismo, né? Isso aí confronta muito a gente, né? Isso aí que o Davi falou, né? Hoje, pela graça de Deus, né, a gente entende, até o irmão Reinaldo mesmo, que está vindo de outra denominação, assim, né, que eu também fiquei 25 anos quase nessas denominações, né? E quando a gente se confronta, assim, né, de frente com Deus, que providencia tudo, né? Isso mexe muito com o nosso interior, né? A gente, né, como o Davi falou, né, a gente pensa, se Deus providencia tudo, tudo é conforme a vontade dele, então eu não tenho culpa de nada, ele é o culpado de tudo. Esse é o nosso primeiro impacto, assim, com Deus, né? Então, né, mais até para o meu Reinaldo, assim, de que é o primeiro impacto que eu tive com Deus, não sei se foi o teu também, mas o meu primeiro impacto foi esse, né? Aí eu dizer assim, né, se Deus, então assim, aí a gente vai para o mal, a gente vai para tudo, então a maldade
se Deus permitiu que a maldade entrasse no mundo porque ele é mau. Se Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, ele é pecador. A gente começa a botar todas os nossos pecados em Deus, né? A primeira coisa que a gente, né? E quer tirar a nossa culpa. E no arminianismo, isso é muito fácil de ser resolvido, que a gente bota, se eu consigo, eu sou salvo, se eu não consigo, eu não sou. Então, isso aí confronta, né? A gente tira essa soberania de Deus, né? E isso é muito sério. Aqui em casa, quando a gente está estudando isso, né? O meu mais novo mesmo, a primeira coisa que ele falou, de 11 anos, ele falou assim, né? Então eu não sou culpado dos meus pecados, se é Deus que faz tudo, ele também é culpado. Eu peco porque ele quer que eu peque. Se ele quer que eu peque, então ele é o culpado. Né? Então, até tu mostrar dentro da palavra que nós temos responsabilidades, né? Então, esse assunto, ele é um assunto, né, que ele nunca vai ser batido, né? Ele vai estar sempre em evidência, né, nas nossas vidas, né? E mesmo quando a gente entende ele, a gente, né, quando acontece coisas ruins na nossa vida, a gente quer, né, dizer assim, não é culpa nossa, né? Só que tem a nossa culpa, né? É Deus que providencia todas as coisas, mas a providência dele é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para nós que cremos nele. Não tem, né, como vai falar lá em Deuteronômio 29, né, que tem coisas que a gente não vai entender. Não adianta. Mas a gente tem que crer. Então, quando a gente crê na palavra, que assim, é muito fácil crer que Deus criou todas as coisas. E isso seria uma coisa inimaginável para nós, né? Como que Deus criou todas as coisas, né? Do nada ele criou nada. E nós estamos nessa pergunta aí, ainda diz assim, ó, qual foi o espaço que Deus levou para criar as coisas? Não criou espaço nenhum, não teve espaço nenhum, porque ele criou do nada. Então nada existia, o tempo existe por causa de nós. Então a gente nunca vai entender isso. E essa soberania, essa providência também nunca vai ser entendida, né? E é assim, né? São perguntas, né? Respostas que a gente não vai ter respostas para isso. É simplesmente pela fé, né? Então, a gente vai ficar discutindo a noite inteira aqui e vai chegar na mesma resposta, né? É pela fé. Nós não temos argumentos, né? Sabemos que somos culpados porque Deus usa o nosso pecado, ele não é o autor do pecado, porque quem comete somos nós, mas ele controla tudo e usa o nosso mal, o nosso pecado, para fazer a vontade dele. Né? Então, é inexplicável, né? É um assunto, como se fosse lá um assunto de bêbado, num bar lá, tudo conversando, e vão ficar tudo no mesmo, porque é pela fé. É pela fé. E quando o Espírito Santo habita em nós começamos a crer sem entender, porque no momento que eu tiver que entender alguma coisa para crer, é porque eu não tenho fé. Né? Se eu ler alguma coisa na Bíblia e assim, ó, eu não consigo entender isso aqui, daqui a pouco tu vai, agora eu consegui entender. Se a minha razão entrar nesse entendimento, é porque eu não estou crendo, né? Eu tenho que ser provado para mim mesmo que aquilo é verdade. Não é fé, então nós temos que crer porque a Bíblia diz que é. Então, se a palavra de Deus diz que é, né? É que nem se Deus não é o autor do pecado. Ponto. Já acabou o assunto sobre isso. E a gente começa a discutir sobre coisas, né, que a Bíblia afirma, né? Então, isso é fé, né? Isso é fé. Mas é um assunto de bêbado, como eu falo. A gente vai ficar tudo falando e vamos chegar no mesmo, né, denominador comum ali, né? É verdade. Sim, irmão Reinaldo. O seu microfone tá no mudo. Pronto, pronto. Estão me ouvindo? Oi, irmãos, é uma grande verdade. Só voltando um pouco sobre o que o irmão William falou, sobre dar glória aos meios, é tão complicado. Eu lembro até de uma frase, há uns anos atrás eu li algumas biografias de um teólogo escocês, não sei se já ouviram falar nele, é Robert Murray McCheyne. Ele diz que até as nossas lágrimas de arrependimentos estão manchadas de pecado. Quando eu li essa frase, eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso, mas ao mesmo tempo eu entendi um pouco, porque eu via que esse meu tempo de caminhada em igrejas pentecostais, né, eles focam muito
no você ser um escolhido, no você, Deus tem algo grande na sua vida, tem muitos dons para você receber, e parece que aquilo entra tão profundo no nosso coração que a gente fica vaidoso. Aí quando o irmão William relatou aquela situação dele, quando ele orou para aquela senhora e houve cura, e aquele sentimento que ele sentiu, aquilo me perseguiu por muitos anos, entende? Porque eu tive algumas experiências assim e a gente vai vendo o quanto que o nosso coração ele é tão carnal, ele é tão sombrio que realmente a gente pega esses meios para nós. Teve momentos na minha vida que quando eu estava me entregando à oração, à leitura das escrituras, e eu começava no meu local de trabalho ou em roda de amigos perceber algum comportamento que não era virtuoso, sabe, dos meus amigos, e eu estava conseguindo vencer algumas tentações, alguns pecados, estava conseguindo progredir em algumas coisas, eu percebi essa vaidade no coração, sabe, eu achava que eu era melhor do que eles, e nossa, isso é muito sombrio, irmãos, isso é muito carnal, isso é tão diabólico, porque você passa a enxergar que você, por ser somente um instrumento que o Senhor usa pela vontade dele, mesmo sendo só um instrumento, às vezes você chega a achar que você é distinto de outras pessoas em valor. Nossa, isso é muito triste. Isso aterroriza. Hoje me aterroriza. Quando eu já compartilhei algumas coisas com Wesley e eu lembro desse meu passado e até hoje isso me fere. Quando eu tive um contato com a teologia reformada e hoje eu vejo o pecado no meu filho, no meu pequeno filho, sabe? Eu vejo eu tendo que desenvolver essas virtudes nele, porque é muito automático a inclinação nossa para as coisas carnais. É muito automático. Às vezes a gente peca sem perceber e às vezes peca consciente, e o quão é lutoso, é um labor muito grande a gente se aprumar, a gente enxergar essa natureza tão caída nossa e, e continuar, porque chega a ser até frustrante, que eu fico pensando assim, meu Deus, é, como que eu subirei ao céu? Hoje eu olho para dentro do meu coração e é igual o irmão William falou, ou o irmão Wesley, não sei, eu não me recordo, mas que toda fagulha de coisas boas que há em nós é Cristo, é só Ele, é só Ele, porque se não for Ele, a gente escolhe o inferno, a gente escolhe a depravação, a gente escolhe a vaidade, a gente escolhe o ego, a gente escolhe a carnalidade continuamente, a gente se revolve na lama continuamente. É algo assustador. É verdade, meu irmão. E eu também me deparo com várias situações semelhantes no meu dia a dia. Às vezes é uma coisa boa, mas às vezes eu uso essa coisa boa com pecado, sabe? Por exemplo, culto doméstico. Pela graça de Deus, nós temos feito aqui em casa todo dia, 20 minutinhos e tal, é, oração, a gente está lendo uma pergunta do Catecismo Maior, respondendo com leituras bíblicas, aí a gente canta um salmo e ora, aplicando a pergunta do Catecismo, né? Mas aí beleza. Aí, quando alguém vai perguntar, ou quando surge a possibilidade de falar sobre o que eu fiz pela manhã, eu, assim, sabe, fico grandão. Eu fiz um culto doméstico. Tipo, eu sou especial, sabe? Eu sou santo. E às vezes
a gente sabe que é uma coisa maravilhosa isso, meus irmãos, isso é uma bênção. Mas aí quando eu vou falar, eu peco, fazendo uma coisa boa, sabe? Eu falo com orgulho no meu coração, como se eu fosse o bonzão santo que cultua o Senhor na sua casa. E às vezes eu cantei o salmo no automático, sabe? Às vezes eu me distraí com meu filho e não consegui. Mas enfim, onde eu quero chegar? Às vezes a gente faz uma coisa boa, mas a gente acaba pecando na hora de pensar naquilo, de exercitar aquilo. Quantas vezes eu já fiz isso em relação aos meus filhos, quando eu vou comentar com alguém? Ah, eu e minha esposa queremos ter quantos filhos Deus quiser, para a glória de Deus. Mas às vezes eu tô falando aquilo e já aconteceu. Eu tô falando, abrindo para os irmãos o meu pecado, né? De ser para minha própria glória, sabe? De me ensoberbecer, porque eu quero ter muitos filhos, porque eu quero deixar uma herança grande aqui, porque nada de Deus, vocês estão entendendo? Então, assim, a gente é muito pecador mesmo, isso é muito triste. Nós precisamos, como nós oramos hoje mais cedo, que Deus nos santifique mesmo, porque mesmo buscando fazer o que é bom e certo, nós ainda conseguimos fazer errado. Não tem jeito. É uma bênção. Excelentes reflexões sobre a providência, meus irmãos de Deus, né? Que nós manchamos com pecado. Graças a Deus. Pelos meios, né? E que apesar de nós, Deus ainda nos abençoa por meio deles. Mesmo assim, Ele ainda nos dá o culto, nos dá uma boa esposa, bons filhos, uma boa família, uma boa casa, um trabalho. Quanta misericórdia. Só depois para vocês, não sei se vocês têm aquele devocional do Spurgeon, dia a dia, dia e noite com Spurgeon, aquele, não sei se vocês têm. Depois eu vou tirar uma foto da página do dia. Foi agora, essa semana eu estava lendo, né, dia 8 de janeiro, na parte da manhã. E aí fala extremamente sobre isso aí que o William falou, assim, né? Que as coisas boas que a gente faz, às vezes, se tornam pecado, né? Que é o nosso orgulho. Aí entra 3 pecados ali, né? Que é o orgulho, a vaidade e a indolência, né? A preguiça. E aí a gente transforma isso em pecado, né? Só que aí ele dá todos esses pecados que nós não temos como não pecar, infelizmente, né? Nossa vida, né, é para Deus mostrar para nós que nós precisamos do Espírito Santo, porque se nós não pecássemos mais, nós nem ia precisar de Cristo, né? E aí ele fala, mostra isso aí, ele pega o pastor, não sei se você já viu falar, Dr. Payson, não conheço ele, século XVIII. Aí ele bota uma fala do Dr. Payson, esse daí na palavra, no devocional, né? Mostrando esses 3 pecados, do orgulho, a vaidade e a indolência, e aí depois, né, ele mostra assim, ó, a nossa única que a gente tem, né, é Cristo, que é o nosso sumo sacerdote perfeito. Então, toda a nosso pecado, né, é simplesmente, né, totalmente por Cristo ser o nosso sumo sacerdote, senão nada nós seríamos, né, todos condenados, né? Mas é muito boa a reflexão, que começa de um jeito assim, daqui a pouco esse pai, ele fica falando da igreja dele. Aí ele começa a falar da igreja dele e começa a dizer assim, ó, ele falando, ele querendo acabar com tirar as coisas ruins da igreja dele, ó, tirar o pasto ruim assim, da igreja dele e deixar só o pasto bom. Aí vem, né, a palavra no coração dele, né? Mas se eu fizer isso, eu não sei se esse pasto mal é mal mesmo. Aí eu estou pecando. E aí começa assim, dar três exemplos assim, né? E mostrando o pecado de coisas boas que a gente faz que são pecado, né? Então, e depois ele finaliza dando isso aí, né? A nossa salvação é simplesmente por causa de Cristo ser o nosso sumo sacerdote, está lá, né? 24 horas, né? Cuidando, né? Fazendo, né? Já fez, né? O sacrifício perfeito, mas é por causa desse sacrifício perfeito, né? E a gente não é nada, né? Nada a gente é, né? E só para finalizar, então, meus irmãos, depois que nós estamos estudando os mandamentos também, nós paramos no terceiro, né? Mas depois que eu vi o terceiro, toda hora eu vejo quão quebrador do terceiro eu sou. E às vezes eu falo até perto do meu irmão fala comigo, sabe, na hora. Ó, essa é a quebra do terceiro. Eu falo, não, é mesmo. E quebra demais, é toda hora, sabe?
E é uma bênção, né? Por isso que nós temos também que ter essa diligência de nos debruçarmos na palavra do Senhor para a gente conseguir melhorar, né, cada dia pela ajuda do Espírito Santo. Mas enfim, meus irmãos, eu vou pedir o irmão Wesley, para fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por nosso estudo, para a gente poder finalizar as reflexões dessa noite. Graças a Deus, meus irmãos. Oremos então ao nosso Deus, Senhor, eterno, Criador, por meio dos seus decretos eternos, o Senhor governa, o Senhor determinou todas as coisas e o Senhor governa também sua criação com glória e poder, por meio da sua providência. Que maravilhoso é para nós estudar sua providência, perceber com gratidão que tudo que temos veio das tuas mãos, da sua graça. Cada aspecto da nossa vida, de tudo que gozamos na vida, vem do Senhor. Tudo absolutamente. E que até as coisas ruins fazem parte do seu plano eterno perfeito, Senhor. Como isso é bom para nós, como isso deve nos dar paz, tranquilidade, nos transformar em filhos mais gratos, nos transformar em filhos que te amam, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Como a sua providência, Senhor, nos humilha também, enquanto nos faz gratos, porque mostra que nada de especial há em nós e nem nos que amamos, porque tudo de bom provém da sua mão, do Senhor. Então, tudo que há de bom em mim vem do Senhor. Tudo que há de mal é fruto da minha própria natureza. E ainda o que há de mal em mim, o Senhor usa para sua própria glória, de acordo com os seus decretos eternos. Que maravilha para nós é ser humilhados pela sua providência, que nos revela que nada somos, que nada temos e podemos sem o Senhor. E que bom é ser um vaso de barro quebrado, remendado, amassado, com um tesouro infinito dentro, que é Cristo. Que bom, Senhor, ser instrumento do Senhor, de acordo com a sua vontade. Que bom é receber o seu perdão. Que bom é ter a sua paz, ainda que às vezes nós sejamos cegos pelo pecado e não enxergamos. Em dias difíceis, em momentos de tristeza, de dor, de saúde debilitada, nós não percebemos a sua paz, a sua providência, mas ela está lá, sempre para nós, porque o Senhor é o nosso Pai, que nos adotou em Cristo e por meio de Cristo o Senhor nos faz seus filhos e como filhos o Senhor nos dá tudo, absolutamente, toda bondade, Senhor, recebemos as suas mãos pela sua graça e misericórdia. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, obrigado aqui pela nossa casa, obrigado, Senhor, pela sua providência que proporcionou essa reunião de hoje e absolutamente tudo que acontece no universo nesse momento é fruto dos seus decretos e da sua providência. Que isso nos encha de paz, de tranquilidade, de humilhação, de humildade e de amor pelo Senhor e amor pela sua vontade revelada nas Santas Escrituras. Obrigado, Deus, mais uma vez, e nós oramos pela mediação do sumo sacerdote, como o irmão Michael bem lembrou, Cristo, nosso Salvador, que te cultua eternamente pelo seu sacrifício único e por meio dele que nós podemos ser ouvidos pelo Senhor, como filhos que somos. Obrigado, Deus, e obrigado. Amém.